extraordinário que precisa ser reconhecido. Não inocentes que não tem nada a ver, estão perdendo hoje o seu direito de viver. Você é inteligente, troca ideias com a gente. Não é você esquecer, fique esperto pra valer. Então pare, pense no que vai fazer. Gostou do rapzão? Cante pros irmãos e leve para a vida esta lição. Aê!